Seja bem-vindo à sua aula de plural dos nomes compostos. É nesta aula que você vai aprender a fazer o plural do substantivo composto e dos adjetivos compostos. Nesse início de aula é muito importante você entender a diferença entre um e outro. Eu começo a aula com 3 frases que vão já começar a organizar esses dois conceitos. Então, com essas 3 frases, você vai entender que o primeiro ponto diante da questão é saber se o plural que você vai fazer ali é um plural do substantivo composto ou é um plural do adjetivo composto. Então, entenda que quando a gramática fala em plural dos nomes compostos, incluem-se aí o substantivo composto e o adjetivo composto. E o primeiro passo é você saber se é substantivo composto ou adjetivo composto. Entendeu? Então, vamos aos exemplos. Começando aqui com esses 3 exemplos. O navio escola está no porto. Quando eu digo navio escola, isso é substantivo composto. Por quê? Porque está antecedido de artigo. O artigo indica que estamos diante de um substantivo. Então, a primeira coisa que você vai fazer é identificar que é um substantivo composto. Depois, enviamos um abaixo-assinado às autoridades. Quando eu digo um abaixo-assinado, veja, com esse artigo, mais um indício de que é um substantivo composto. Identificado que é um substantivo composto, você vai aplicar as regras de plural do substantivo composto. Logo depois, veja a diferença para a terceira frase. Aquelas crianças eram recém-nascidas. Recém-nascidas aqui está se referindo a crianças. Então, veja, se refere a substantivo, então estamos diante de um adjetivo composto. O primeiro passo para você resolver as questões de concursos é esse. É entender, é olhar para a frase e perguntar se ali é um substantivo composto ou um adjetivo composto, porque as regras são bem diferentes. Então, com esses 3 primeiros exemplos, o que você aprende? Você aprende que substantivo composto é aquele que é nome, é aquele que pode vir antecedido de artigo. Então, é assim que eu identifico um substantivo composto. Já o adjetivo composto é aquele que se refere a um substantivo. Veja, a terceira frase é fácil ver que é um adjetivo composto, porque esse nome composto está se referindo a um substantivo, crianças. Depois de você olhar para a frase e perguntar se é substantivo composto ou adjetivo composto, aí você vai aplicar as regras dependendo da classificação. Então, neste vídeo, nós vamos aprender o plural dos substantivos compostos. A seguir, aí sim, nós vamos aprender o plural dos adjetivos compostos. Entendeu? Primeiro passo já foi. Você já sabe diferenciar um substantivo composto de um adjetivo composto. Agora vamos às regras de plural do substantivo composto. Primeira coisa que você tem que saber em plural dos substantivos compostos, que é o que você vai aprender agora, você vai aprender a fazer plural dos substantivos compostos por mais de um elemento. Primeira coisa que você tem que saber é entender que existe a regra geral e os casos especiais. Então, pegue aí o seu material e comece a organizar comigo, entendendo, repito, que você tem a regra, e é assim que você vai resolver as questões comigo a seguir. Você tem a regra geral de substantivos compostos, plural de substantivos compostos, e os casos especiais. Então, vamos começar pela regra geral. A regra geral de plural, né, dos substantivos compostos é, então anote, escreva, organize o seu material junto comigo. Aqui você está diante da regra geral. A regra geral é identificar
as partes do composto. Identificar os elementos que compõem o substantivo composto. Primeira pergunta que você vai fazer é se o elemento é variável ou se não é variável, ou se é invariável. Então, de acordo com essa regra geral, você precisa entender que existem as classes que variam. Então, se o composto for formado de substantivo mais substantivo, substantivo mais adjetivo, adjetivo mais substantivo, numeral mais substantivo, então o composto irá variar. Por quê? Porque são classes que variam. Substantivo é classe variável, adjetivo é classe variável, numeral é classe variável. Então, veja, se o composto for formado por essas classes, elas irão variar. Lembre que o que é ser variável? Ser variável é admitir a flexão. Então, substantivo é classe que varia, que admite flexão, que pode ir ao plural. Numeral é classe que varia, adjetivo também é classe variável. Do outro lado, se dentro do composto houver essas duas classes aí, que são invariáveis, então, do outro lado, as classes invariáveis. Prefixo é classe invariável e advérbio. Então, veja, a regra geral do plural dos substantivos compostos é essa que você está vendo aí no vídeo agora. É olhar para os elementos que compõem o substantivo composto, olhar para cada um deles e perguntar se é classe variável ou não. Então, veja, fazer plural do substantivo composto é saber identificar as classes gramaticais. Por isso que é tão difícil. Memorizar os plurais dos compostos é impossível. Você não tem como pegar uma lista e decorar os plurais de cada um desses compostos. Por quê? Porque são inúmeros. Então, numa questão de concurso, não é a memorização que vai fazer você identificar a resposta. E sim, repito, olhar para cada elemento do composto. Diante de cada elemento, você vai perguntar qual é a classe daquele elemento. Se é substantivo. Então, se for substantivo mais substantivo, os dois variam. Se for substantivo mais adjetivo, os dois variam. E daí por diante. Essa é a regra geral. Então, vamos agora aos exemplos comigo. E diante de cada exemplo, eu quero que você faça o que eu vou fazer aqui no vídeo. Você vai anotar aí, em cima de cada elemento, a classe de palavra a que pertence esse elemento. Só assim você vai aprender a fazer plural do substantivo composto. Vamos lá. Então, veja, cirurgião dentista. Como é que é o plural de cirurgião dentista? Cirurgiões dentistas. Eu tenho cirurgião substantivo, o cirurgião, e dentista substantivo. Então, substantivo mais substantivo, os dois variam. Cirurgiões dentistas. Guardas civis. Por que os dois variaram? Guarda é o guarda. Veja, toda vez que for substantivo, eu vou colocar um artigo antes, só para verificar que é um substantivo. Então, ó, o guarda é guarda civil, o guarda, esse guarda aí é substantivo, o guarda, e civil é o adjetivo que está qualificando o guarda. Então, no meu composto, eu tenho um substantivo e um adjetivo, que são classes variáveis. Por isso que o plural de guarda civil é guardas civis. Veja, terceiro exemplo, alto relevo. Então, como é que eu faço para colocar essa palavra no plural? Como é que eu faço numa questão como essa? Eu olho para cada elemento do composto. Então, vamos lá. Alto é o quê? Alto. Veja, alto refere-se a relevo. Manda a seta para relevo. Relevo é o quê? O relevo. Relevo é substantivo. Então, se alto se refere a substantivo, alto é adjetivo. Ora, o composto é formado por duas classes variáveis. Então, o plural de alto relevo é altos relevos. Próximo exemplo. Segunda-feira. Por que o plural de segunda-feira ficou assim? Ora, feira é substantivo, a feira. Segunda é numeral. Então, veja, eu tenho segundas-feiras, numeral seguido de substantivo, que são classes variáveis. Se são variáveis, os dois vão variar. Veja, agora coloque dupla barrinha aí para ver exemplos
com classes invariáveis. Veja, contra-ataque. Como é que é o plural de contra-ataque? Ataque é substantivo, ou ataque. Contra é o quê? É prefixo. Então, prefixo não se flexiona. E ataque se flexiona porque é substantivo, os ataques. O plural de contra-ataque é contra-ataques. Depois, vice-diretores. Por que ficou assim? Diretor é substantivo, o diretor. Vice é prefixo. Prefixo é invariável. Plural de vice-diretor é vice-diretores. Plural de alto-falante. Por que ficou assim? Bom, alto se refere a falante. Falante é o quê? Então, veja, na hora em que você for fazer o plural, não basta, o que varia, varia, o que não varia, não varia. Se fosse assim, você vai ver aí as questões, seria muito fácil resolver as questões. O que varia, o que não varia. Não é decorar o que varia e o que não varia. É conversar com o exemplo. Você tem que saber que, nesse exemplo, falante é adjetivo. Como é que eu sei que falante é adjetivo? Porque falante pode ser substantivo, o falante de língua portuguesa. Mas, nesse caso aqui, falante é adjetivo. Por quê? Objeto falante. O que é o alto-falante? É um objeto por meio do qual se fala. Falante é adjetivo que se refere a um substantivo aí implícito. E alto, que se refere a falante, é advérbio. Você está entendendo que o que faz a diferença em plural dos nomes compostos é identificar a classe do composto, e que identificar a classe do composto você consegue pensando, não é decorando uma lista. Falante aqui é adjetivo, então alto, que se refere a adjetivo, é o quê? O que você aprendeu? Advérbio. Advérbio é classe de palavra que modifica verbo, adjetivo ou outro advérbio. É por isso que, neste caso, nesta frase, alto é advérbio. Porque em outro exemplo, o alto seria adjetivo. Menino alto, por exemplo. Entendeu? É assim, é pensando nas classes de palavras que você vai fazer o plural dos substantivos compostos. Falante é adjetivo, se é adjetivo, foi para o plural, e alto é advérbio, por ser advérbio, não varia. Plural de alto-falante é alto-falantes. O mesmo vai acontecer aqui no último exemplo. Assinado é adjetivo. Documento assinado. Pense só, o que é abaixo assinado? Assinado é um adjetivo. Como é que eu sei que é um adjetivo? Pense. Quando eu digo abaixo assinado, eu tenho um documento assinado embaixo. Então, veja, o assinado é adjetivo. E o abaixo, que manda a seta para o assinado, é advérbio. Por ser advérbio, não varia. Por isso que o plural de abaixo assinado é abaixo assinados. Você acabou de aprender a regra geral de plural dos substantivos compostos. Só que você já deve imaginar que nas provas de concursos não é somente a regra geral que aparece nas questões. Isso aí está resolvido. Agora nós vamos partir para os casos especiais, que são aqueles que aparecem em prova e que você vai ver que vão fazer você pensar diante do exemplo. Eu divido essa teoria em... Então, agora comece aí a marcar uma regra geral, que você já aprendeu, e agora 3 casos especiais. Então, repita comigo. É uma regra e 3 casos especiais. Ponto. Com essa regra e os 3 casos especiais, nós vamos partir para as questões, para os exercícios e questões de concursos. Tudo bem? Então, agora você vai conhecer comigo os casos especiais que eu organizei em 3 grupos aí, para ficar mais lógico para você aprender. Vamos lá. Então, agora, vamos aos casos especiais. Primeiro caso especial. Primeiro caso especial é o verbo. Verbo. Verbo não recebe S. Verbo dentro do composto não recebe S. Por quê? Porque verbo, apesar de ser classe variável, na hora de você jogar para o plural, ora,
Faz sentido. Não dá para imaginar um plural de verbo recebendo S. Então, quando houver um verbo dentro do composto, o verbo não varia, vai ficar invariável. É o caso de guarda-roupa. Então, esse é o primeiro caso especial. Você está entendendo a lógica? Você tem que entender a lógica. Você acabou de aprender a regra geral. A regra geral é olhar para o composto e ver se ele é formado de classes variáveis ou se é classe invariável. Então, veja, isso foi a regra geral. Agora você vai ver os casos especiais que a gramática nos dá. O primeiro caso especial, a gramática diz que se houver verbo no composto, ele não vai receber S. Por exemplo, guarda-roupa. Em guarda-roupa, esse guarda é verbo. É verbo. Por quê? Porque quando você diz guarda-roupa, você está falando de guardar a roupa. Então, dá para entender que esse guarda é verbo? Dá. Então, por ser verbo, não recebe S. Plural de guarda-roupa, guarda-roupas. Mesma coisa vai acontecer aí nos outros exemplos. Veja, é o mesmo raciocínio. Guarda-roupa, o plural ficou guarda-roupas. Roupas levou S porque roupa é substantivo. Guarda não leva nada porque é verbo. No segundo exemplo, a história é a mesma. Guarda-chuva. Esse guarda é verbo. Guardar. Verbo não recebe S. Chuva recebe, porque chuva é substantivo. Ora, plural de guarda-chuva é guarda-chuvas. Plural de beija-flor é beija-flores. Beija é o verbo beijar, não recebe S de beijar a flor. E flor vai para o plural normalmente, porque é classe variável substantivo. Plural de arranha-céu. Arranha-céu, veja, arranha é verbo de arranhar e céu, substantivo. Então, arranha-céus, porque substantivo é classe variável. Mas atenção, os leva e traz. Então, coloque aí um asterisco em os leva e traz. Eu coloquei esse exemplo aí por último, para você marcá-lo comigo e colocá-lo como um caso especial dentro desse caso especial. Por quê? Porque tudo tem lógica e o que eu quero aqui é te mostrar a lógica dessas regras todas. Lembre que plural é um dos assuntos mais de memorização da gramática. Eu aqui estou colocando com lógica, mas em geral, plural a galera sai decorando, sem entender nada. Só que existe uma lógica. Então, vou repetir. Dentro desse primeiro caso especial, qual é o primeiro caso especial? Verbo. Verbo não recebe S. Tudo bem. Por quê? Porque não faz sentido colocar S no plural do verbo. Beleza. Mas, se esse verbo compuser uma frase substantivada, aí a frase não vai para o plural. Então, nesse caso, anote aí. O último exemplo é exemplo de frase substantivada. Na verdade, não é um verbo. É uma frase. Então, a gramática chama de frase substantivada, que não faz sentido pluralizar, não é mesmo? Então, não vou pluralizar nada. Os leva e traz. São dois verbos. Ó, não pluralizo nada. Os leva e traz. Beleza. Só vou colocar o artigo no plural para marcar que houve ali um plural. É o artigo que indica que houve pluralização. Entendeu? Mas faz todo sentido dentro dessa observação 1, que você acabou de ver que verbo não recebe S. Então, já que eu tenho leva e traz, os dois são verbos, nenhum deles vai receber S. A explicação é simples, isso aqui virou uma frase substantivada, ela não se flexiona. Tá, então vamos lá. Organizando comigo para não esquecer mais esse negócio. Então, vamos lá. Regra geral de plural dos substantivos compostos. Regra geral é identificar cada elemento do composto. Se for substantivo mais substantivo, substantivo é classe variável, os dois variam. Se for substantivo mais adjetivo, substantivo e adjetivo variam. Se dentro do composto tiver advérbio, aí o advérbio é invariável. Tá organizando isso? Então, ó, tô puxando a teoria toda novamente. Então, ó, alto-falante e abaixo-assinados, como é que ficou o plural? Os dois não variaram, porque tanto alto quanto abaixo eram advérbios. Tudo isso estava dentro da regra geral. A regra geral é só identificar as partes do composto, se são variáveis ou invariáveis. Depois você aprendeu o primeiro caso especial. O primeiro caso especial é, se houver verbo dentro do substantivo composto,
o verbo não recebe S. Então, você viu aí vários exemplos em que o verbo ficou invariável. Sim, porque verbo não leva S. E no último exemplo, eram dois verbos, que a gente chama de frase substantivada. Para você marcar o plural, basta fazer a flexão do artigo. Agora vamos ao segundo caso especial. Segundo caso especial é um dos que mais aparecem em prova, então coloque um asterisco nele aí. É um dos mais importantes, maior incidência nas provas. Varia o primeiro elemento. Eu quero que você acrescente aí um somente, para ficar ainda mais enfático, que é somente o primeiro elemento que vai variar se. Pronto. Agora eu vou pegar esse caso 2 e para ficar ainda mais fácil, para você não esquecer nunca mais, eu vou dividir esse caso 2, esse caso especial 2 aqui, em duas partes. A primeira parte vai ser essa, divida comigo, e a segunda parte, que é a mais importante, vai ser essa. Então, você vai dividir aí o caso 2 em duas partes, tudo bem? Vem comigo. A primeira parte do caso 2 é se houver preposição. Se houver preposição clara ou oculta, quando eu digo oculta, quer dizer preposição subentendida, implícita. Essa é a primeira parte do caso 2. Se houver preposição explícita ou implícita, só varia o primeiro elemento. Então, antes de eu ir para a segunda parte, que é a mais importante, eu vou te dar exemplos dessa primeira parte. Ó, marque aí. Pés de meia e cavalos vapor. Por que o plural de pé de meia é assim? Pés de meia. Ora, porque há uma preposição. Quando houver preposição clara, ou seja, explícita, ou oculta, ou seja, implícita, somente o primeiro elemento varia. Então, veja, plural de pé de meia é pés de meia. Plural de cavalo vapor é cavalos vapor. Por quê? Porque existe uma preposição implícita. É como se eu dissesse cavalos a vapor. Então, veja, primeira coisa que você tem que entender é que isso é um caso especial. Eu, quando estudei isso daí, eu ficava buscando. Mas peraí, por que cavalo vapor só o primeiro varia se os dois são substantivos? Porque se a gente for usar aquilo que a gente aprendeu lá de uma maneira tosca, se varia, varia, se não varia, não varia, eu vou então querer colocar os dois no plural, porque cavalo varia e vapor também varia. Então, se a gente for ficar só engolindo essa história de que varia e não varia, só a regra geral não resolve tudo. Porque em cavalo vapor, veja, eu tenho duas classes variáveis, cavalo substantivo, vapor substantivo. Em tese, os dois teriam que variar. Então, comece a entender essa lógica que eu estou trazendo aqui para você. Existe a regra geral, que bom que só existisse essa regra, e existem os casos especiais. E os casos especiais, então, eles são exceções para a regra geral. Comece a entender assim que você não vai esquecer isso nunca mais. Então, o primeiro caso especial é uma exceção? É, porque verbo é classe variável. De acordo com a regra geral, o verbo deveria variar, porque verbo varia, no português, verbo varia. Então, o primeiro caso especial, entendeu a lógica? Verbo é classe variável, mas dentro do composto não recebe S. Então, esse é o primeiro caso especial. E você está entendendo por que é um caso especial? Porque é uma exceção, deveria variar. Segundo caso especial, se houver preposição. Se houver uma preposição explícita ou implícita, mesmo sendo duas classes variáveis, só o primeiro elemento vai variar. Por quê? Porque isso é um caso especial. Havendo preposição clara, que é a preposição explícita ou implícita, você entendeu essa primeira parte? Só o primeiro elemento varia. Por isso que o plural de pé de meia deveria ser pés de meias, porque os dois são classes variáveis. Mas por que ficou assim? Porque há uma preposição aí, de meia. Ou a preposição pode vir implícita, cavalo, vapor. Beleza. Agora eu vou para a segunda parte desse caso especial,
que é a mais importante. Olha, é o que tem mais incidência em prova. Então, presta atenção. Depois da regra geral que você acabou de aprender comigo, esse caso especial que você vai ver agora é o que mais cai em prova. Vamos entendê-lo de fato. Então, vamos para a segunda parte desse caso especial número 2. Se o segundo elemento exprimir fim, semelhança, qualidade, somente o primeiro elemento varia. Dri, o que quer dizer isso? Veja, estamos falando desses dois últimos exemplos. Se eu estiver diante, então, ó, vou traduzir essa segunda parte, vou traduzir aqui, quer ver? Vou mudar de cor, que é para você anotar aí, para ficar bem claro. Ó, vou traduzir essa segunda parte do caso especial 2, que é o mais importante. Vou colocar em cor diferente. Toda vez que você tiver um composto formado de substantivo mais substantivo, e se o segundo elemento exprimir fim, semelhança ou qualidade em relação ao primeiro, ou seja, se o segundo substantivo especificar o primeiro, somente o primeiro elemento varia. Então, veja, saia, balão. Em tese, os dois variam, porque saia é substantivo e balão é substantivo. São classes variáveis. Mas por que o plural de saia, balão ficou assim? Ora, porque o segundo substantivo está especificando o primeiro. É como se eu dissesse saia do tipo balão. Então, toda vez que o segundo substantivo especificar o primeiro, a gramática entende que ele está se desvinculando do papel dele. Na verdade, quem deveria especificar deveria ser o adjetivo. Então, entenda a lógica disso. Esse substantivo está agindo como substantivo intruso. Repita comigo. Se eu tiver um substantivo mais um substantivo e o segundo substantivo estiver atuando como um substantivo intruso, o que quer dizer isso, substantivo intruso? Porque ele está fazendo um papel de adjetivo. Essa é a lógica. Por punição, por ele ser intruso, entenda assim, somente o primeiro varia. É como se ele estivesse fazendo o papel que não é dele. Ou seja, ele saiu do papel dele, que é o papel de nomear, e ele está qualificando, ele está especificando o primeiro substantivo. Nesse caso, só o primeiro substantivo irá variar. Então, plural de saia, balão é saias, balão. Plural de banana, mesma história, ó. Balão está especificando saia. É uma saia à semelhança de um balão. A mesma história vai acontecer em banana, maçã. Bananas, maçã. Veja, banana é substantivo. Maçã é substantivo. Eu tenho substantivo, substantivo. Veja, substantivo que especifica o primeiro substantivo, só o primeiro substantivo varia, porque o segundo substantivo está atuando como intruso. Plural de banana, maçã é bananas, maçã. Entendeu? Por que é um caso especial? Entenda. Porque, pela regra geral, são classes variáveis. Os dois deveriam variar. Banana e maçã são substantivos. Por que só o primeiro varia? Porque o segundo elemento está especificando o primeiro. O segundo elemento é chamado, a gente vai chamá-lo agora, de substantivo intruso. Você entendeu a lógica? Veja, a gente está falando de um dos assuntos mais detalhados da gramática. E eu peguei todos os detalhes e trouxe para a aula de hoje, que é uma aula completa. Nesta aula você vai ver tudo de substantivo composto e tudo de adjetivo composto. E aí você vai ver que eu não vou te poupar de detalhes. É o que eu sempre digo. Os detalhes são inevitáveis, porque estão na gramática. Eu não tenho como diminuir a quantidade de detalhe aqui. O que eu posso fazer é organizá-los para você entender e aplicar. Então, você entendeu? Veja,
o segundo caso especial se subdivide em 2 blocos. O primeiro é, se houver preposição clara ou implícita, só o primeiro elemento varia. E se o segundo elemento for um substantivo, então se você tiver um composto formado de substantivo mais substantivo, e o segundo substantivo especificar o primeiro, por punição, só o primeiro elemento vai variar, o segundo, por punição, ficará invariável.